E hoje nós vamos de Dá e Responde. Farma, me conta, você conhece alguém que se formou agora e tá todo perdidinho aí na farmácia? Ou talvez você conhece alguém que trabalha em farmácia e que te fala o seguinte: nossa, todo dia uma novidade na farmácia, todo dia um aprendizado. Já ouviu essa conversa aí? Comigo, quando eu trabalhava no balcão, era desse jeito. Então, por isso, Farma, eu resolvi criar esse quadro aqui, Dá e Responde, e eu vou responder uma série de dúvidas que a galera me mandou lá no Instagram. Se você não me conhece, eu sou a farmacêutica Daiane Silva, sou especialista em atendimento farmacêutico. Estou aqui para facilitar a sua vida aí no dia a dia da farmácia. Vamos lá para nossa primeira pergunta. A pergunta é da Thay. Dai, por que muita gente não gosta de tomar corticoide? Ele é muito agressivo para a saúde? Isso mesmo, Thay. Esse medicamento, esse anti-inflamatório, ele é muito potente e é utilizado para várias, né? Ele tem várias indicações, como por exemplo, asma, lúpus, artrite reumatoide, gota e muitas outras doenças. E por ser uma espécie de hormônio sintético, ele não vai agir somente onde está o problema. E com isso pode levar a um mau funcionamento de todo o organismo, sem contar que tem vários efeitos colaterais, tá? Como, por exemplo, o uso prolongado, né, indiscriminado, sem ali um acompanhamento de um médico, de um farmacêutico, de um profissional, o que pode ocorrer? Aumento de peso, pode ocorrer acne. Estudos também mostram que pessoas que utilizam muito tempo corticoide pode ocasionar aí ter depressão, estresse. Pode ocorrer também do paciente ter problemas cardiovasculares, sem contar que o paciente também pode desenvolver aí uma úlcera, né, afetando o seu sistema gastrointestinal. Segunda pergunta de hoje do Dai Responde. O Dai, eu vejo farmacêuticos fazendo indicação de medicamentos tarjados. Exemplo, nimesulida, ibuprofeno, torcilax, entre outros. Sabendo que o farmacêutico pode fazer indicação de medicamentos MIPs, isso está correto? Muito complicado falar disso aqui, né, Farma? Mas como eu sempre gosto de trazer o que acontece na prática, no dia a dia, você me conhece, sabe que eu sempre falo o que acontece na prática, não só o que acontece na teoria, mas o que acontece lá no dia a dia da farmácia. Então aqui, como a nossa seguidora falou, pela legislação, nós podemos fazer indicação farmacêutica e prescrição farmacêutica somente de MIPs. Mas não é bem o que acontece lá no balcão da farmácia, né? Mas o paciente, ele consegue comprar o medicamento sem estar com a prescrição médica, né? Muitas vezes ele vai consultar, ele não leva a prescrição, ou o vizinho indica um medicamento, a mãe indica um medicamento e o paciente consegue comprar sim, sem a prescrição. Por isso que eu sempre falo, Farma, se você for fazer uma indicação farmacêutica de um medicamento tarjado, faça com segurança, tenha conhecimento, tá? Não saia por aí fazendo indicação farmacêutica ou prescrição sem ter certeza do que o seu paciente realmente precisa, sem fazer uma anamnese, uma entrevista com o seu paciente, porque isso é fundamental antes de fazer a escolha aí da terapia, certo? Então, respondendo aqui a pergunta da nossa seguidora, não é o correto, né? Não é o correto porque a legislação só fala que a gente pode fazer indicação farmacêutica ou prescrição de MIPs, mas não é bem o que acontece, então vamos fazer com segurança, vamos fazer com conhecimento, com confiança, #FarmaTop. Terceira pergunta do Dai Responde. O Dai, se estiver prescrito na receita um comprimido de 6 em 6 horas, em caso de dor, o que eu faço? Porque o prescritor não limitou a quantidade de caixa nem de tempo de tratamento. E agora? Farma, é o seguinte, o que você tem que lembrar aqui? Nesse caso, você vai poder dispensar tratamento para o tempo máximo que aquela lista permite. Por exemplo, vamos pegar aqui um medicamento que é prescrito para dor, o Tramadol, né? Tramadol. Sabendo que o Tramadol ele segue as normas da lista C1, pode ser prescrito tratamento para até 60 dias, levando em consideração a portaria 344.
Levando em consideração a resolução 357, que é o novo cenário que nós estamos vivendo hoje, tratamento para até 180 dias. Então, você vai verificar, né, se esse paciente utiliza 4 comprimidos por dia, você vai fazer o cálculo e verificar a quantidade a ser dispensada. Lembrando que comunicação aqui é um ponto-chave. Converse com o seu paciente antes de fazer essa dispensação. Se for necessário, entre em contato com o prescritor. Mas não simplesmente pega a receita, vai lá, cata um monte de caixas e simplesmente entrega para o seu paciente. Não, conversa com ele está em tratamento, qual que é a situação, ele tem retorno, ele não tem, o que é mais viável para ele. E só aí você faz a dispensação da quantidade necessária para o tratamento do seu paciente. E vamos lá para a próxima pergunta aqui do Dai Responde. Se eu chegar lá na farmácia, encontrar você e te pedir um remédio para cólica intensa, o que você me responderia? Sim, eu sou hipertensa. Interessante essa pergunta aqui, né? Antes de tudo, antes de fazer qualquer indicação farmacêutica, o que você tem que fazer, farma? Uma entrevista com esse paciente, né? Será que ela utilizou algum medicamento? Qual o medicamento que ela utilizou? Será que ela utilizou da forma correta? Será que realmente é cólica o problema dela? Qual que é a idade desse paciente? Enfim, tem uma série de perguntas que devem ser feitas antes de fazer uma indicação farmacêutica, tá? As perguntas certas são poderosas, eu sempre falo isso para vocês, né? Segundo ponto aqui que ela traz, né? Eu sou hipertensa. Lembrando que para tratar esses sintomas de cólica, quais os medicamentos que são mais utilizados? Os AINES. E sim, eles podem levar à piora da hipertensão pré-existente nesse paciente. Portanto, farma, o que deve ser feito? Um monitoramento, um acompanhamento com esse paciente, caso ela vá utilizar um medicamento, como por exemplo um AINE. E agora, farma, eu quero aproveitar para responder algumas perguntas que eu fiz semana passada lá nos stories do Instagram referente à nossa aula de terça-feira, que foi sobre cefaleia. Por que eu vou falar sobre essas perguntas? Eu acredito que é muito relevante você saber a resposta correta dessas perguntas, tá? Primeira pergunta foi a seguinte: cefaleias são classificadas em letra A, primária e enxaqueca, letra B, primária e secundária, letra C, primária, migrânia, tensional e cefaleia em salvas. A grande maioria aqui, mais de 80% aqui da audiência respondeu que a opção correta é a letra C, primária, migrânia, tensional e salvas. Só que não é, gente. As cefaleias são classificadas em primária e secundárias. Referente às primárias, existe vários tipos. Só que as principais quais que são, que eu comentei lá na aula: cefaleia do tipo migrânia, enxaqueca, tensional e em salvas. A segunda pergunta que eu fiz foi a seguinte: a cefaleia do tipo migrânia pode ser com aura ou sem aura. Essa afirmação é verdadeira ou falsa? Essa afirmação é verdadeira. Essa aqui, a grande parte acertou, hein? Parabéns, farma! E a terceira pergunta que eu fiz foi a seguinte: caso o paciente não obtenha melhora com analgésicos comum, qual é a outra opção? Letra A, AINES mais triptanos. Letra B, AINES e, se necessário, triptanos. E aqui a grande parte também acertou, mas teve muita gente que errou, hein? Muita gente mesmo. A opção correta é a B. Primeiro vai indicar um AINE e, se necessário, um triptano, né? Porque o naratriptana, o sumatriptana é um medicamento muito forte. Então, só se o paciente não melhorar com um analgésico comum, com um AINE, aí vai passar para um triptano, tá certo? E tem mais uma pergunta aqui, ó. Qual o tratamento para cefaleia migrânia fraca? Letra A, paracetamol, naratriptano e ibuprofeno. Letra B, repouso em quarto escuro, paracetamol ou dipirona ou naproxeno. Ou letra C, dexametasona ou haloperidol. Uma grande parte aqui, vamos olhar, a grande parte acertou, olha que legal, mas teve muita gente que errou, gente, muita gente mesmo, tá? Olha, mais de 300 pessoas errou essa questão e 500 pessoas acertaram. Então, ó, se você acertou, parabéns, tá?
letra correta é a letra B, repouso no quarto escuro, e aí vai usar um analgésico, né? Mesma coisa como eu expliquei anteriormente. Se não resolveu o analgésico, aí vai utilizar um anti-inflamatório, tá? Online. Aqui na letra A tá paracetamol, naratriptana e ibuprofeno. Lembrando que é a migrânia fraca. Naratriptana é para caso o paciente tenha uma dor intensa. Então essas aqui foram algumas perguntas que eu fiz lá nos stories, uma forma da gente aprender brincando. E vamos lá para mais uma pergunta aqui no Dai Responde. Após o parto, o anticoncepcional desogestrel deve ser tomado direto ou tem que fazer uma pausa? Farma, aqui o desogestrel, se você observar, ele vem com 28 comprimidos. Então, não precisa fazer pausa, tá? A paciente vai começar a utilizar esse medicamento. Quando terminar uma cartela, ela vai iniciar no outro dia uma nova cartela, tá bom? E esse foi o Dai Responde dessa semana. Espero que você tenha gostado. Deixa aqui embaixo o seu comentário se você tiver alguma dúvida, se você gostou desse vídeo. E ó, não esqueça de me dar aquele like se você curtiu esse vídeo e se inscrever no canal. Um beijão e até o próximo vídeo.